Então, eu vim aqui falar para vocês um pouquinho hoje sobre o arquétipo da semana, e o arquétipo da semana é a feiticeira. Dentro da mitologia, a gente pode encontrar várias deusas, vários arquétipos que se associam a essa energia da feiticeira. Mas especificamente hoje eu vou falar sobre Perséfone. Quem é a Perséfone? É a filha de Zeus com Deméter, que eu já falei sobre a Deméter nos vídeos anteriores. Se você buscar aqui, você vai ver a história completa da Deméter com relação à filha, que foi sequestrada por Hades, e quando isso aconteceu, a Terra então entrou num período de não fertilidade. E aí a gente vê essa história agora pelo lado da Perséfone, né? Que a gente coloca aí, recebeu o título de rainha do submundo, deusa do submundo, né? Por que isso? E por que eu trago, por que eu associo a Perséfone com essa energia da feiticeira? Porque tudo aquilo que poderia ser muito ruim, né, se tornou muito bom, porque na história, essa deusa nos traz essa mensagem de aprender a lidar com as sombras, né? Hades, ele é um deus que vive no submundo, que vive nas sombras. E ela, quando é sequestrada, tem algumas versões que falam que ela é abusada, mas simbolicamente ela come a romã de forma espontânea. E conta essa história, esse mito, que quem come algum fruto do submundo não poderia subir novamente, né? Então, por ela comer de forma espontânea, vamos dizer assim, também nos aponta uma necessidade de ficar ali, que de certa forma ela estava gostando de estar ali, né? Nessa relação, às vezes até com a mãe, de não ter espaço, né? Dessa mãe sufocar ela, né? De não dar liberdade para ela ser quem ela era. Lá no submundo ela encontra esse espaço e ela aprende a lidar muito bem com a sombra de Hades, a ponto de eles serem considerados um dos casais mais harmônicos dentro da história mitológica. E aí mostra muito essa dinâmica dos casais, né? De que tem alguns mitos aí, algumas histórias que diz que Hades conversava muito com Perséfone antes de tomar certas decisões. Então aí vem falar um pouco dessa dinâmica interna de ânimos e ânimas, né? Onde essa mulher, que sabe lidar com as sombras, consegue então trazer para a relação onde esse homem também possa evoluir, né? Então é bem interessante essa dinâmica e essa história nos remete a pensar sobre isso. Como a gente lidar com as nossas sombras? Será que a gente foge delas? Ou será que de fato a gente se permite olhar para as nossas sombras como Perséfone fez? E aí isso ativou nela a intuição dela, a espiritualidade dela e essa forma leve, sutil de lidar com essa situação, onde ela passava uma parte do tempo no submundo com Hades e a outra parte do tempo com a mãe no Olimpo, na floresta, de certa forma permitindo que a terra fosse fecundada e continuasse viva, né? E o quanto é necessário esse movimento também de se permitir pausar, se permitir se recolher, se permitir olhar para as sombras e também se permitir viver e saborear de momentos agradáveis, né?
em que tudo a gente se aprende, né? Tudo a gente cresce, tudo nos traz um aprendizado que nos leva à nossa espiritualidade e que, de certa forma, acessa a nossa própria luz. Muitas vezes nós não temos medo da nossa sombra. Muitas vezes a gente tem medo da nossa própria luz. E esse movimento da história de Perséfone nos mostra justamente isso, esse equilíbrio entre a luz e a sombra, entre o nascer, renascer, morrer e renascer, né? Toda essa dinâmica. E aí fica a pergunta para essa semana desse arquétipo. O que você tem de Perséfone, né? O lado luz dela é justamente isso, saber lidar com as sombras. E o lado sombra dela é entrar tanto na própria espiritualidade, né? Entrar tanto no seu eu, de se esquecer de se relacionar com o outro e até esquecer do nosso lado sexual, quando eu digo sexual é no sentido de prazer, né? Se esquecer dos prazeres da vida, porque se a gente tá aqui na terra, na carne, a gente também tem necessidade de sentir prazer. Lógico, um prazer com responsabilidade, mas que faz parte da dinâmica do ser humano, né? Então, a Perséfone, quando ela entra no lado sombra, completamente sombra dela, entra profundamente nos aspectos espirituais e se esquece que existe um corpo físico, né? Então, entra aí também esse problema de se esquecer do prazer e esquecer que tá na Terra, né? E não conseguir viver o equilíbrio entre as duas coisas, né? Então, como que a gente vê isso? Às vezes, mulheres que enveredam tanto para um caminho religioso, né? Não espiritual, mas religioso, tão profundo, que não é que isso seja ruim, mas ela se esquece que existe algo que o corpo necessita, né? Prazeres simples da vida, né, de ficar tão focado nos aspectos espirituais. Tudo na nossa vida precisa ter um equilíbrio, né? E esse arquétipo, ele traz essa reflexão pra gente, né? O saber lidar com a luz, o saber lidar com a sombra, o saber acolher aquilo que o outro tem para nos oferecer sem julgamento, né? Porque ela se torna quem ela se torna na vida de Hades e se torna esse casal tão harmônico dentro das histórias mitológicas por conta de saber acolher a sombra dele também, né? E quando eu falo isso, eu não tô dizendo que nós mulheres tenhamos que nos colocar no lugar de submissão ou de receber toda a grosseria que vem do masculino com a esperança de transformá-lo. Não é isso, né? É nesse sentido de entender o que o outro tem para oferecer e como eu posso transformar isso em mim, em luz, né? Eu acho que é isso. Semana que vem a gente vem aí com outro arquétipo. A gente entra aí na caverna, na lua nova, e a gente vai trazer o arquétipo da anciã. E aí eu vou sentir qual vai ser esse arquétipo da qual eu vou associar, porque também existem vários. Um que eu gosto muito é a Baba Yaga. Mas até lá, eu penso sobre qual será esse arquétipo da anciã que eu vou trazer aqui pra gente olhar e pensar juntas. Beijos e até a próxima semana.